Olá pessoal, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. O Senhor Jesus tem nos dado essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse programa para falar da sua palavra, do Evangelho, trazer boas novas para você. Boas novas quando falamos assim, porque o Evangelho sempre é novo, no sentido de alimento novo. É as mesmas palavras, mas trazendo um alimento novo. É um reforço, né? É o pão da vida, né? Que precisamos dele todos os dias. Então entenda aí que o homem depende do Evangelho, da palavra de Deus. Ainda que muitos pensem que não, achando que sobrevive sem o Evangelho, mas ele está enganado, totalmente enganado, né? Pois a vida é o Evangelho é a vida. Então a palavra do Senhor, que é o mesmo Evangelho, é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém se salva se não for por mim. Então, a vida do homem é muito curta, né? Na terra. E depois você fica aí, pode ser condenado. No sentido que já é condenado e você pode continuar sendo condenado. Aí você vai herdar aí uma vida eterna de condenação. Mas quando você busca no Evangelho, na palavra do Senhor, aí você vai ter vida eterna com o Senhor Jesus. Então veja, aí está a diferença. Então, quando nós vamos falar de vida real, é vida eterna. Não adianta falar nesse pequeno tempo de vida que nós temos na terra. Porque nem a terra vai continuar como é. Imagina você mesmo. Então, vai ter uma nova terra e um novo céu. Mas a Bíblia diz que nós vamos ficar com o Senhor para sempre. A Bíblia diz isso. Então veja que nós vamos morar no céu de glória, né? Um novo céu, né? E essa terra vai passar por um processo de mudança. Então nós precisamos ter também essa garantia, buscar essa garantia. Quando nós olhamos Paulo falando aos Coríntios a respeito dessa transformação do homem, ele até chama de insensatos, ou insensatos coríntios. Ele diz: não sabei que aquilo que se planta, a semente que se planta, o grão que se planta, não é o que nasce? Ou seja, não é o mesmo grão que vai nascer? Então veja, no sentido assim, aquele grão que foi plantado, ele morre, para que venha uma Eva, o pé, para que possa produzir outros grãos. Então é isso que ele começa explicando ali aos Coríntios e dizendo, para todos nós, claro, e falando que assim também nós precisamos plantar esse corpo para que venha obter, nós venha ter o corpo celestial, que é um novo corpo. Então ele vai explicar isso aí, e ele diz no final de tudo isso, ele fala de corpo celestial, corpo terreno, né? No 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver isso aí. Tem corpo celestial e corpo terreno, né? Então ele fala de carne de peixe, carne de ave, carne de animais. Assim também tem carne terrena e carne celestial.
Então você vai ver essa explicação de Paulo a respeito disso aí, dessa transformação. Nós plantamos esse corpo, que é isso, eu subjugo o meu corpo, a palavra, eu permito que a palavra me julgue, a palavra me conduza, eu sei que não é fácil, não estamos falando de facilidade. Paulo fala de palavra da cruz, o Senhor Jesus fala de cruz. Aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É aquele que não rejeitar ou aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, e assim mesmo e não tomar a sua cruz e seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Então veja que não é fácil, ele não está dizendo coisa fácil. Eu preciso aprender a ser julgado, ensinado, conduzido pela palavra, pelo evangelho, para que eu possa, aí eu estou subjugando esse corpo, ou seja, eu estou plantando a vida terrena, trocando por uma vida eterna. Então eu não vou fazer o que quero, porque assim eu não estou plantando o corpo, eu não estou subjugando o corpo. Então esse corpo, ele vai, pode até passar por uma transformação no sentido de perdição, se eu não achar a salvação, se eu não buscar a salvação no Senhor, eu vou ser um demônio. Não é uma imagem e semelhança do Senhor. É o contrário. Quando o apóstolo João, ele diz na primeira carta universal do apóstolo João, no capítulo 3 e o versículo 2, que ele diz, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque mas no dia que ele se manifestar, nós nos manifestaremos juntamente com ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, nós vamos receber um corpo semelhante ao do Senhor. Então nós já somos feito por Deus, criatura de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Mas se você não herdar a vida eterna, não obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, não adianta você escutar a conversa de homem não, no sentido de qualquer conversa. Você tem que ouvir o que os homens dizem de Deus e conferir na palavra se está certo. Você não pode ir na conversa das pessoas de qualquer jeito. Então veja, se você não fizer isso, você até o corpo dessa forma aqui vai perder a forma e você vai se tornar, com certeza, um corpo um corpo defeituoso aí de uma maneira que não parece com Deus. Porque nós assim em carne já é imagem e semelhança. Né? Ou seja, e quanto mais você busca o Senhor, mais semelhante fica. Porque você vai ficando parecido com o Senhor. Eu vejo aí pessoas que às vezes se destacam no mundo profissional, ou até mesmo religioso, assim, ou sentido mesmo crente, né? Que tem ali os seus pastores, que ele verdadeiramente obedece, ele aprende do seu mestre. Vamos fazer uma comparação aqui, uma pessoa como Josué, que ele era, vamos dizer, fissurado, vamos dizer assim, uma pessoa que admirava, uma pessoa que queria estar junto de Moisés. A gente sabe disso aí pelas escrituras, que ele seguia os passos de Moisés, tudo, né? Você vê que ele substituiu Moisés. Quando Moisés, Deus o recolheu, ele ficou no lugar de Moisés. Então veja que Deus disse para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então ele com certeza, ele imitava Moisés. Quando Moisés mandava ele fazer alguma coisa, ele imitava, ele falava parecido com Moisés, ele fazia as coisas que as pessoas podiam até, com certeza, se fosse hoje, e com certeza até naquele tempo mesmo, as pessoas falavam que ele imitava.
Moisés. Então veja que queria se passar por Moisés, ou uma coisa mais ou menos assim. Veja que pessoas aí, que tem muitas pessoas que seguem o seu mestre de verdade, ele escuta o seu mestre, o seu pastor, ele escuta a doutrina, ele não é que tem inveja, mas ele quer imitá-lo, e isso é o certo, dependendo, quando a coisa está certa, é muito bom você buscar a fazer. Você vê que os discípulos imitavam Jesus, eles até fizeram um treinamento, 2 treinamentos, Jesus enviou eles, e eles expulsaram o demônio, fizeram tudo, e era muito parecido com Jesus, eles, né? Que até no dia de prender Jesus, teve que ser ali, Judas disse que ia dar um beijo em Jesus para saber quem era ele. Então veja que não tinha muita diferença um dos outros, né? E conheceram também Pedro porque parecia com Jesus, né? Lá no Sinédrio. Então veja que tinha toda essa aparência aí que nós precisamos imitar, procurar aprender a fazer como os homens de Deus fazem. Por que eu vou imitar o ladrão, imitar até mesmo o herege, a pessoa que prega o evangelho de forma errada? Eu procuro sempre, a tendência minha é fazer a coisa contrária, é blasfemar do Senhor, é escarnecer do Senhor, ou ser um crente de forma que não obedece o evangelho como é. Então não sou extremamente zeloso, e nem zeloso, mas eu sou relaxado naquilo que faço. Eu não faço com perfeição, não procuro me aperfeiçoar, como diz o apóstolo Paulo, que precisa de você ir crescendo, se aperfeiçoando em Cristo, né? No Evangelho, se moldando ao Evangelho. Então veja que isso é bom quando você deseja ser igual um homem de Deus, né? Agora tu imagina o coração de Deus como fica com você quando você procura imitá-lo. Quando você se adapta ao Evangelho, você está cada vez mais parecido com Deus. Se você já é imagem e semelhança do Senhor, que é a criatura que Ele criou, agora aí você vai ficando cada vez mais perfeito. Ou seja, você não pode apresentar um Deus que Ele não é. Sabe aquela coisa de eu vir como um representante de uma pessoa e eu dizer aquilo que Ele não é? Eu falar para as pessoas, olha, o fulano lá que me enviou, ele é assim, assado, cozido, mentindo, dizendo uma coisa que ele não tem nada a ver. Então isso é um crente sem vergonha, um crente que ele blasfema do nome do Senhor, que o Senhor não tem prazer nele, o Espírito de Deus não está nele, ele não tem salvação, ele não tem o poder de Deus a favor dele, pelo contrário, ele é um anticristo. Entenda isso. Então, o que dá mais trabalho para os crentes, para o Senhor Jesus, no sentido que, mais no sentido da obra, nós que faz, os homens que fazem na terra, o que dá mais trabalho é os anticristos. Porque veja que tem pessoas, como é comparado assim, irmão, como que tem aí muitas nações, né? E essas nações, só uma meia dúzia, algumas vêm contra o povo de Deus, vamos dizer assim. Não vêm todas. Então o que vai dar trabalho para aquela nação, para o povo de Deus, é aquela que vem contra. As outras estão isoladas, não está na guerra. É o caso das pessoas do mundo aí, que eles não estão nem aí com os crentes. Aqueles que você fala, são os doidos aí, né? Fala besteira, e eu não estou nem aí com isso aí, deixa eles falar o que quiser. Então esses não são pessoas que não dão trabalho para os crentes. Para os homens de Deus, mulheres de Deus,
pessoas do reino do céu que habitam na terra, que prega as boas novas, que prega o evangelho, a palavra do Senhor. Não dá trabalho esse povo, tem mesmo aí, não mexe com a gente. Agora, aquele que é anticristo, que é o que combate dizendo que é de Cristo, mas é um Cristo mentiroso, defeituoso. Um Cristo diabólico. Aí esse dá trabalho. Porque você está dizendo que Cristo é assim como está na palavra, e ele está dizendo que não é. Ele prega um Cristo diferente. Ele cria uma nova Bíblia, uma nova palavra de Deus aí, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, ele fala a respeito disso aí. De um evangelho que não é, de um outro evangelho que não é outro, mas que homens que procuram transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar. Então, pessoas que procuram brigar contra o evangelho, ele pregando, dizendo ele ser o evangelho. Então, isso é que atrapalha, porque aqueles que não conhecem o evangelho, não busca, não tem ânimo, não tem o Espírito ainda, e não tem a revelação, ele não busca em Deus com oração para discernir o que é certo e o que é errado, eles ficam tontos, eles ficam embriagados, eles ficam dominados com esse negócio, porque na verdade o evangelho mentiroso, um anticristo, ele é mentiroso, ele é fácil de dominar as pessoas, porque ele vai pregar o que você quer. Na verdade, ele fica dizendo aquilo que você já tem vontade de fazer, e é dizendo que Deus aprova, e na verdade não aprova. Então veja que o evangelho ele vai tirar de ti aquilo que você gosta de fazer. A maioria das coisas é isso aí. Você não deve fazer o que quer, e é quase 100%. Das coisas que você quer fazer, não pode fazer, porque o evangelho diz para não fazer que vai para o inferno. Então é muito complicado você mexer com pessoas, irmãos, que ele é contra o evangelho. Pessoas que estão dentro da congregação, vamos falar a palavra congregação, como Jesus chamava sinagoga, dentro da congregação do Senhor, mas ele é joio, ele é vaso de desonra. Então isso é complicado, Ele é anticristo, ele está ali se dizendo ser Cristo, mas ele é anticristo, é o contrário de Cristo. Tudo que você prega no púlpito, ele fala mal, ele discorda, e ele sai disseminando isso aí. Então isso é a pior coisa que existe. Dá muito mais trabalho. Então veja aqui, nós vamos ler a palavra do Senhor que nós encontramos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta. Então fala aqui exatamente no versículo 20, segunda carta, capítulo 2, versículo 20. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Fala aqui de vaso de desonra. Então veja, nós vamos ler aqui, depois nós vamos escorrer outros versículos, mas olha aqui o versículo 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Está vendo aqui? Então não é somente numa grande casa, quanto maior a congregação de gente, mas tem heresia no meio, tem os anticristos, que é a mesma coisa, vamos dizer aqui, o joio, o anticristo. Aí como Jesus disse que o reino do céu é semelhante a uma rede, vamos falar aqui uma tarrafa, que você joga uma tarrafa ou uma rede mesmo e apanha todo tipo de peixe. Ele falou isso aí, como uma rede que joga no mar e apanha todo tipo de peixe, puxando para o seco, para a praia,
você vai escolher os que é bom e joga fora os que não prestam. Ele falou isso aí. Então veja, ele falou a parábola do semeador, que semeou a semente, e semente boa, e à noite veio o maligno e semeou o joio no meio. E aqueles homens que trabalhou para aquele homem plantando a semente, perguntaram para ele, nós não plantamos semente boa? Foi. E por que nasceu o joio no meio? E o homem disse, não é porque o maligno veio à noite e plantou. Ou seja, o Satanás, o anticristo. Né? Então, aí ele disse, então nós vamos arrancar o joio. Ele disse, não, deixa crescer junto. Porque no final da colheita nós vamos colher o joio, fazer os feixes, os molhos, e nós vamos lançar no fogo. E o trigo nós recolhemos no celeiro, ou seja, vai para o céu, irmão. O trigo. O joio vai para o inferno. É isso aí. Então é no final. Não adianta estar mexendo, porque ele disse, vai que vocês vão arrancar o joio e arranca também o trigo. Ou seja, tem muita gente que vão se escandalizar. Se você, tem um joio ali que faz parte da tua família. Você é trigo, ele é joio. Se você tirar fora essa pessoa, pode esse trigo se escandalizar, esse parente dele sair junto. E tá salva a pessoa. Então não adianta, deixa lá. Agora que dá trabalho, dá. Então veja que você que está me assistindo agora, não seja um desses aí. Procure ouvir a palavra, se adequar à palavra de Deus. Mas isso, e principalmente nos dias de hoje, irmão. Pelo amor de Deus, tome cuidado. Por quê? As redes sociais. Muitas vezes as pessoas nas igrejas, nas congregações, ele não tem nem muita oportunidade de pregar heresias, de debater alguma coisa assim. Mas ele nas redes sociais, agora é só quer dizer, vão pregando coisa que não tem nada a ver com o evangelho. É totalmente contra a alma das pessoas, a alma. Não vá pensar que o anticristo ele vem com a espada, com uma pistola .40 ou um fuzil para te atirar, não. Ele vem ali passando umas florzinhas, um negocinho, dando um caldinho, uma aguinha fria, para te tapear, te tirar de cima da palavra. Irmão. Tirou, acabou. Depois pode meter o cipó, pode meter a peixeira, fazer o que quiser, porque você já perdeu o caminho. Então não adianta, tem que ter cuidado. Mas vamos aqui para o versículo 14, nós lemos o 20. Versículo 14, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. É isso aí, irmão. Olha só. Então, contendas de palavras, né? Você ficar discutindo. Então, tem que chamar atenção aqui, ele está dizendo, chamar atenção da congregação. Olha, não adianta vocês ficar com contenda. Vamos buscar em Deus, vamos ouvir os homens de Deus que estão na frente do trabalho, né, que está dando certo. Então a maioria das pessoas hoje, ele não olha para aquele que está dando certo. Ele quer que ele dê certo à força, de qualquer jeito. De qualquer jeito ele quer que Deus aprove ele como um ensinador, como mestre, como pastor, como guia de pessoas. E não é assim. A obra de Deus, o apóstolo Paulo mesmo diz, ele mesmo deu uns para pastores, né? Deixa eu ler aqui direitinho, para não ficar o negócio assim. Efésios capítulo 4 e o versículo 11.
Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então é Ele, não é alguma outra pessoa qualquer. Então você tem que esperar Deus te dar a oportunidade. Quando você quer de verdade, a obra de Deus não vai pensar como tá no Brasil aí o desemprego. Estava 14 milhões de desempregados quando esse governo assumiu, que agora não sei nem quanto está mais, mas diminuiu um pouco. Não diminuiu mais por causa desse rolo que deu aí de pandemia, mas veja aí que assim que está desse jeito o desemprego, na obra de Deus não tem desemprego não. Ou seja, na obra de Deus não vai faltar trabalho. Jesus falou uma palavra e quando Jesus fala é eterna, a palavra vale para sempre. Então ele diz que a seara é grande, ou seja, a colheita para colher, que precisa ser colhida, que precisa ser pregada a palavra, é grande. A obra do Senhor é grande, mas os obreiros, os ceifeiros são poucos. Orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara. Então sempre vai faltar. Agora, você muitas vezes está querendo uma coisa que não é para você. Mas se você quiser, tem serviço. Agora, para tomar o lugar dos outros, não. Não tem, não. Na obra de Deus, você está errado. Então faça como o apóstolo Paulo disse, eu não vou pregar onde Jesus já foi anunciado. Então não faça questão de anunciar Jesus aonde ele já foi anunciado. Eu quero anunciar onde não foi. Mas você vê que muita gente ele quer fazer a obra de Deus aonde os outros já fizeram, que ele quer desmanchar o que os outros fizeram. Tem muitos que faz de tudo para ir desmanchando as casas. Sabe aquela coisa? Nós estamos em Jerusalém e as pessoas de dentro de Jerusalém, que era para estar nos ajudando a edificar as casas, eles estão derrubando as paredes. Em vez de sair para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, se espalhar, ir para onde está precisando, ele vem para onde você está construindo. Onde você já está fazendo a obra, o cara quer se meter lá no meio, vem te atrapalhar, irmão. E como ele quer contenda, quem é que está com ele? O diabo. Quem é que está com ele? O anticristo, que é o Satanás, os demônios. Porque aonde há contenda, né? Então veja que ele vem atrapalhar o homem de Deus que está fazendo a obra de Deus. E entenda que o homem de Deus vai ter que defender a sua construção. Claro, ele está fazendo a obra, vem o diabo derrubar. Então veja que aí você que tem que ficar esperto. Não, ele já está fazendo, eu vou fazer um para cá. Não adianta você querer construir em cima de construção dos outros. Então é preciso isso aí, a gente ficar esperto, saber se Deus me chamou mesmo ou é eu que estou querendo meter o peito aonde não me cabe, meter minha força lá. Irmão, eu tenho que corrigir eu tenho que ver o que eu estou fazendo da minha vida, ver se o diabo não está me conduzindo. As pessoas estão muito enganadas com esse negócio, querendo saber tudo nas redes sociais, sabe nada, irmão. De Deus você só vai ter se buscar nele. Não adianta estar lendo em redes sociais, lendo e aprendendo teologia aí de homem, conversa de homem, história de homem. Rapaz, esse homem é bicho que tem a astúcia, irmão. Que tem homem no sentido o diabo usa ele aí, e tem a inteligência humana mesmo, que ele adquire aí e usa de forma errada. Exatamente. Então, nessas horas, o inimigo não tem sabedoria também para tapear o caboclo e deslubriar ele e fazer com que ele seja esperto, malicioso, cheio de história? É claro. Então, busque no Senhor a lucidez, a sabedoria, a inteligência, a revelação, ao discernimento espiritual para você buscar Deus de verdade.
em espírito, ou seja, aquilo que você fizer seja aprovado por Deus. Pareça com Deus, de verdade você é um ministro do Senhor, você é uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, de verdade. Aí sim, aí você está anunciando o Cristo verdadeiro, o Cristo ressuscitado, a vida de verdade. Então veja aqui, eu vou só ler mais algum versículo aqui, o versículo 12 aqui de Efésios capítulo 4, que diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, não é para desfazer, desaperfeiçoar, pelo contrário, é para aperfeiçoar os santos, os obreiros, as pessoas, é isso aí, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Edificação, construção, que eu acabei de falar. Construção do corpo de Cristo. Ou seja, para ir crescendo a igreja. Mais um salvo, mais um salvo, mais um salvo. Não é para contender, dividir na terra, brigar e tudo o inferno depois, não. Não é isso não. Então veja que ele mesmo escolheu. Quando ele escolhe, o que você faz, produz. Agora, se não for ele, foi você mesmo que se escolheu, ou alguém disse que você é e você acreditou nessa doidiça de homem, vai produzir nada, até tu vai para o inferno, irmão. Entenda isso. É você estar fazendo, pensando que está agradando a Deus. É o caso do apóstolo Paulo, que era Saulo, antes de conhecer Jesus, que ele pensava que estava fazendo também. Pensa num cara que achava que estava fazendo a obra de Deus, perseguindo os cristãos, pensando que era cristão e era anticristo. Então veja, quando ele viu a Cristo, que Cristo falou com ele, que abriu sua mente, caiu as escamas dos olhos, foi batizado com o Espírito Santo, capacitado, recebeu o dom do Espírito, aí foi buscar no Senhor e Deus abriu a mente dele e ele fez isso aqui tudo. O que é isso? Vê quem foi o apóstolo Paulo antes e o que foi depois. Então assim, nós precisamos fazer. Está pensando que mudou o quê? Isso aí não mudou nada. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade. Está entendendo o que é unidade? É um só corpo. Não é dois corpos ou três. Porque tudo que o diabo faz é querer partir em dois, que ele é o outro corpo, mas que vai para o inferno. É a condenação. Só tem dois corpos, o do diabo e o de Jesus. Só esses dois senhores na terra. Então veja, ele faz tudo para dividir, mas não adianta, se você for para lá, está condenado. Não adianta querer rasgar o corpo de Cristo. Não se pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. O ressuscitado, não é outro, não. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Estatura completa de Cristo. Mas eu vou ler aqui o versículo 14 ainda, que nos ensina isso aí. Que nós não podemos estar ouvindo os homens, porque é uma palavra que agrada. Rapaz, vai contra esse pastor, larga esse abestado aí, rapaz. Esse cara, olha aí, já está há 40 anos nessa obra aí, e fica querendo mandar em vocês. Sai daí dessa coisa aí. Quer dizer, a obra está dando certo, você está dentro, você está fazendo parte do corpo, você está dentro da congregação como cristão. O que tu quer mais? O que é que tu quer mais, irmão? Quer ir para o inferno? Só se for. Aí você vai contra o que está certo, aí corre atrás do que está errado. Então, vai dar um trabalho danado para o pastor. Aí desvia um bocado dos irmãos, enfraquece um bocado dos irmãos, adoece a igreja. Porque você, pelo amor de Deus, o que é isso, irmão? Que doidice é essa? Porque a nossa batalha é pela nossa salvação.
e salvação daqueles que nos ouvem. Não é mais do que isso. Não adianta você estar correndo para um lado e outro. Eu sempre digo isso, se você se aprontar, se você é um soldado de Cristo, se apronta, se ajeita, está armado com as armaduras de Deus, tem serviço demais. Dentro da tua igreja, dentro da tua congregação. Você não vê porque tu quer ser o pastor. Aí não tem serviço para ti. Porque tu quer tomar o lugar do pastor e Deus não te bota lá, ele já tem ele lá. Então você quer aparecer, sentar na primeira cadeira. Aí é isso que faz mal. Não, pega o teu eito. Pega aí a tua... A gente sempre capinava roça, aí tem as carreiras assim, de mandioca, de arroz, de milho, aí de feijão. Pega aí tua carreira, vai capinando aí, rapaz, faz bem feito. Que aí uma hora Deus vai te colocar de encarregado para mandar os que estão capinando, sei lá. Se não botar, fica capinando aí até ir pro céu. Bora trabalhar, rapaz. Largar de conversa fiada. Olha o que diz no 14 aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, fraudando a palavra do Senhor. Ah, Deus te chamou para isso. Mentira, está mentindo. Deus falou contigo? Presta atenção, rapaz. É assim. Aí, levado por todo o vento de doutrina. Sabe o que é vento? Por que diz vento? Que vento sopra para ali, sopra para ali, para cá, para todo canto. Tem hora que roda, te deixa igual a pata cega, fica doido, rodando contigo. Tudo que tu ouve, tu acredita. Não é assim, não. Deus quer tá te chamando, ele vai falar contigo, rapaz. Ele vai colocar no teu coração o desejo. Se você está disponível, Deus tem serviço para você, e é muito. Mas não para tomar o que os outros estão fazendo. E aí é que está o problema, né? Então veja aqui, voltando aqui em 2 Timóteo, capítulo 14, capítulo 2, e o versículo 14 que eu li, né? Que diz, eu vou repetir, vou prosseguir aqui no 15. Trazei estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para pervenção dos ouvintes. Aquelas palavras que vai contra a doutrina, vai contra o que o pastor está ensinando, que está dando certo, ó, usando. Aí eu vou pregar, eu prego contra. Aí começa contendas de palavras, só falando heresia, doidice, sem saber o que está dizendo. Deus está aprovando? Não. Aí só serve para perverter os irmãos, os ouvintes que estão ouvindo. Quem já estava no caminho, sai do caminho porque tu falou doidice para ele. Nada aprovado por Deus. Então veja aqui, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. É isso que é, irmão. Eu me apresentar a Deus de forma que Ele se agrade de mim. Eu procure dizer que sou um ministro de Cristo, que sou um pregador da palavra de Deus, sou crente em Jesus Cristo, eu sou um cristão, mas o Senhor do céu olha para mim e diz, não, é verdade, Ele é mesmo. O que Ele está dizendo aí é verdade. Que adianta eu dizer e Deus dizer, hipócrita, eu não sou isso. Tu está mentindo, rapaz. Tu está contra mim. Que adianta? Diga aí para mim. Quanto mais eu pregar, mais longe de Deus eu fico.
Quanto mais eu pregar, mais defeituoso eu fico. A semelhança de Deus desaparece de mim. Imagem e semelhança vai fugindo. Imagem significa imagem. Você sabe o que é imagem, né? Você está me vendo na TV aí, é imagem. Então, o que é isso? É que eu tenho que parecer com Cristo. A minha maneira de agir, de andar vestido direito, que hoje não estão cobrando isso aí não. Qualquer jeito, conversa fiada. Fiada é quem está dizendo, que é conversa fiada. Esse está falando fiado mesmo. Então veja, semelhança é o que Jesus é, o que faz, o seu caráter. É claro, irmão. Faz as coisas conforme o caráter de Deus. Aprenda na Bíblia e faça como a Bíblia diz. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não adianta ser reprovado. Ô Senhor, eu estou aqui, não te conheço não, rapaz. Sai fora daqui. Naquele dia, o Senhor Jesus disse: muitos me dirão: Senhor, em teu nome eu não expulsei demônio, curei enfermos, fiz maravilhas. E eu vou dizer abertamente, ele falou. Abertamente significa bem claro. Afasta-te de mim, maldito, porque eu nunca te vi, nunca te conheci. Em teu nome eu fiz isso, mas mentindo. E muitas vezes até as pessoas curaram tudo, porque, coitado, não estão sabendo o que estão fazendo. E Deus age. Honra a sua palavra. Mas quem está fazendo errado é que eu estou fazendo por contenda ou por vanglória, mas não por humildade. Então veja aqui, irmão, que o que salva homem é palavra de Deus, o evangelho. Não é palavra de homem. Você pode pregar o dia todinho palavra sem dizer um versículo da Bíblia, não serve de nada. Você tem que ensinar as pessoas a buscar em Deus, na palavra, a sua própria vida. Ele se apoiar nisso. Porque na hora que vem um vento de doutrina, ele diz: não está na Bíblia, sai fora. Está na Bíblia, vem para cá. Quando é da Bíblia, ele sabe, ele guarda. Quando não é, ele joga fora. Se ele não aprender, você tem que ensinar a palavra de Deus para as pessoas, irmão. Pois é o que salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do diabo, do inferno. Isso aí. Não pensar que é outra coisa, não. Pense não. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Não, que eu estou na frente deles aqui, os governadores aqui, eu estou com vergonha. Vergonha de quê? Não é crente, não? Então, tu é crentão na frente dos coitadinhos ali, até na frente do teu pastor, porque você quer bater nele, né? Você quer ir contra ele, aí é um crentaço, doidão. É que às vezes está fazendo por contenda, de forma da disputa. Mas na hora que Deus quer te usar, num lugar que você precisa produzir, você precisa pregar Cristo que não foi pregado, você não tem coragem. Às vezes no lugar certo, que é para Deus estar certo, você não cai fora. Rapaz, é assim, né? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, maneja bem a Bíblia. Rapaz, mas como é o evangelho, é assim, não, é desse jeito aqui, rapaz. Você ter pulso, você ter conhecimento. Agora não busco conhecimento, eu busco teologia. Né? Ou aquelas palavras, uma oratória bonita, mas não tem nada de Deus. Tem que ser de Deus. A palavra do Senhor, ela já tem em si mesmo o poder. Em si mesmo a unção, a graça, o poder de fazer a obra. Não precisa muito rolo, inventando moda. Não. Aí ele diz aqui no versículo 16,
mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Produz só o que não presta, irmão. Só faz desfazer o que Deus está fazendo. Então o diabo ele trabalha em cima disso, para desfazer de Deus, para desfazer as coisas de Deus. E o Filho do Homem, a palavra da verdade, o Evangelho, ele veio para desfazer as obras do diabo. Quando você vê João, capítulo... 1 João, capítulo, não sei dizer. Esqueci agora. Mas eu vou saber agora. Sei que é o 8, me parece que é 3:8, né, irmão? Exatamente. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É isso aí. Então veja aqui que isso vai produzir só conversa fiada. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Em vez de ser piedade, o amor, é o contrário. Produz condenação aí. Vamos ver aqui o versículo 17. E a palavra desses roerá como grenguena, entre os quais são Himeneu e Fileto. São 2 homens aqui, irmão, pessoas que foram contra Paulo, que deram trabalho para Paulo, pessoas que eram anticristo, contrário ao Evangelho, que leva as pessoas, muitas pessoas a crer neles. Pessoas que, em vez de ajudar Paulo, assim como Timóteo e outros, né? Apolo, Tito, ajudava Paulo, eles foi contra Paulo. Então veja, faz desviar as pessoas em vez de ajudar. Aí ele diz aqui no versículo 18, os quais se desviaram da verdade da palavra de Deus. Olha, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Triste, né, irmão? Isso é ruim, não é bom. Então veja que nós precisamos, não é ir contra as pessoas, jogar para fora da congregação, não é isso não. Mas pregar o evangelho correto, você tem por obrigação. Então, doa quem doer, escute quem quiser escutar, dê ouvido a quem quiser dar ouvido, acredite quem quiser. Mas você precisa pregar a palavra verdadeira, porque senão tu mesmo vai para o inferno. Pregando a palavra de Deus, dizendo que é de Deus, vai para o inferno. Que é isso, irmão? Aí, como diz o apóstolo Paulo, subjugo o meu corpo para que, pregando eu aos outros, eu de alguma forma não venha a ser reprovado. É claro. Então, eu tenho que estar buscando no Senhor e fazendo, não me desviando da verdade. Tem muitos que vão criticar, tem muitos que não vão estar nem aí. Outros vão dar ouvido, e outros vão criticar, outros vão te perseguir por causa do evangelho, por causa da verdade. Mas deixa, faz o quê? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns, né? Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Qualquer um.
Então, se tem iniquidade, então não é de Cristo. Ele está pregando uma coisa errada. Se ele está pregando a favor de iniquidade, a favor, o que é iniquidade? Um desejo de pecar. Uma coisa que parece já com pecado, que incentiva o pecado. É isso aí, irmão. É isso. Se essas pessoas pregam te dando a entender que você pode pecar, eu vejo aí nas redes sociais pessoas dizendo, o que que tem? Todo mundo é pecador. Aí eu posso pecar, Deus me ama, já estou salvo. Que conversa é essa, irmão? Tá ficando maluco, rapaz? Não pode não, irmão. Você tem que lutar contra o pecado, vamos dizer, é o exército do Satanás, os demônios, contra os anjos de Deus. Nós estamos, quem é de Deus está do lado daqui, defendendo, incentivando os anjos, ou seja, dando lugar para os anjos lutar por você. Claro, na verdade, na palavra genuína e verdadeira. Se você está do outro lado, então você é um demônio, rapaz. Está ficando doido, é? As pessoas que pregam isso aí não tem juízo não, irmão. Nunca viu Bíblia na vida. Então veja aqui, que ele está dizendo, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O que é isso? A palavra está dizendo, é isso aqui, acabou. Está firme. Esse daqui que se desviar, é o problema dele, vai para o inferno lá. É ele que quer. E se você quiser, vai também. Faz o quê? Mas a gente tem que pregar a verdade. Eu quero minha salvação e quero que aqueles que me ouçam vá também para o céu. Mas quem não quer, vai para o inferno. Faz o quê? Eu vou, por causa dele, eu vou montar na costa dele e vou mais ele? Não. Então é assim, irmão. É necessário que a gente busque no Senhor, né? Para que a gente venha entender. Aí vem aqui o versículo 20 que eu li. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, serão vasos para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Está entendendo aqui, irmão? Se alguém se purificar desses negócios aí, dessas coisas que vêm contra Deus. Não pode, eu tenho que me purificar, me limpar disso. Aí eu sou preparado, santificado e idôneo para o uso do Senhor, para o Senhor usar na terra, né? E preparado para toda boa obra. Versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, que é o amor, e a paz, com os que, com um coração puro, invoca o Senhor. Então ele, como era um jovem, aí Paulo diz, foge dos desejos da mocidade. Então veja aí os conselhos de Paulo a um jovem pastor e a nós também. Sai, não entra em contenda, sai fora desse negócio de ir contra aquele que está fazendo a obra. Pelo contrário, ajuda ele. Está pegado aqui no esteio, na ponta do esteio para edificar, você pega na outra. É assim, irmão. Mas tem gente que, não, eu só se entregar para mim, eu vou fazer a casa só eu não quero mandar nos outros, eu não quero ser mandado por ninguém. Tem gente que está assim. E aí acaba indo para o inferno no lugar de ser teimoso e não escutar a palavra do Senhor, não ter humildade, né? Não querer começar do primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto. Teve um homem de Deus que falou para mim uma vez, há muitos anos atrás. Ele disse, meu filho, nunca queira pular um degrau da escada. Porque se você pular um degrau ou até mais, você nunca vai saber o que tinha naquele degrau.
Suba de degrau em degrau. Toda vez que você chegar num degrau, você sabe contar dos degraus que você já passou. Você conhece eles todos. Sabe o que se passa. Então é assim, irmão. A vida espiritual que deve ser muito mais, com mais diligência, mais cuidado, com mais zelo, com mais afinco do que mesmo a vida natural. É isso aí. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Agradecendo ao Senhor por esta palavra, por esse programa, né, que Deus tem nos dado para fazer, e que você possa estar do nosso lado, nos ajudando em oração, e ouvindo a palavra e pegando a palavra, guardando a palavra para você se salvar com ela. A palavra eu estou pregando, mas a palavra é de Deus, não é minha. Não estou aqui com interesse nenhum de te cobrar alguma coisa, mas sim que você ouça a palavra e se salve por a palavra. Né? É isso aí, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Papai do céu, nós te damos graça, meu Senhor, por tudo, meu Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda vai fazer. Pela tua bondade e misericórdia, meu Deus, que se estende de geração a geração a tua palavra e a misericórdia, o Senhor tem nos abraçado. Deus abençoa, meu Deus, esse programa, o Ministério Verdade, que é o que nós apresentamos, meu Senhor, nessa TV, rádio. Abençoa cada um dessas ferramentas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Abençoa os ouvintes dos rádios e os telespectadores das TV. Ajuda essas pessoas a compreender, meu Deus, que necessita da tua palavra genuína e verdadeira. Meu Deus, seja onde estiver congregando, essa pessoa precisa conhecer a verdade, ser salvo pela verdade, acreditar na verdade e andar segundo a verdade. Ajuda, Pai. Meu Deus, eu uso o poder da palavra a favor dessas pessoas, meu Deus, que estão nos assistindo e nos ouvindo. Ajuda essas pessoas. Eu uso esse poder a favor delas e eu repreendo, desfaço todo o mal que o inimigo tem colocado na vida dessa pessoa, para amarrar a vida dessa pessoa, para atrapalhar a vida dessa pessoa, para fazer sofrer essa pessoa. Eu digo a esse demônio, sai da vida dessa pessoa, não volta nunca mais. É uma ordem no nome de Jesus. Sai e não volta nunca mais na vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.